Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje chegamos à nossa quarta aula do nosso curso Santinhas de Amor e Devoção, volume 3, onde vamos aprender a confecção dessa linda e detalhada santinha, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E se você não assistiu as 3 primeiras aulas, é importante que você volte e assista para depois continuar nessa aula de hoje, tá certo? Os links vão estar aqui na descrição, juntamente com as informações de como você pode adquirir a sua apostila. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também conheça os nossos outros cursos gratuitos. Então agora chega de papiar, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vambora! Vamos começar a aula então aqui pela montagem do arcanjo. Eu já montei um aqui inteiro, só o que vai mudar é que o outro vai ser espelhado a esse aqui, tá certo? Então eu já recortei aqui a cabeça, furei o molde, ó, a marcação do rostinho, e encaixei ali no meu recorte e fiz a marcação com a caneta fantasminha. Só o que muda aqui da aula 1 é que essa é uma peça bem pequenininha. Então aqui eu já dublei o corpinho, já dublei também o cabelinho da parte de trás e agora vamos dublar a cabeça. Sendo que na cabeça eu só vou aplicar a cola na borda, tá bom? Não vou aplicar no meio, que é para não atrapalhar aqui o meu bordado. Para bordar a boquinha, eu estou utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha, e vou trabalhar com um pontinho atrás, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como vai ficar esse pontinho. É uma peça bem pequenininha, então vai ser bem rapidinho de fazer o bordado. Então, vou fazer aqui primeiro a boquinha com a linha vermelha. Arremato na parte de trás e depois faço a marcação aqui dos olhinhos com a linha marrom dupla na agulha também, tá bom? Vai ficar dessa forma. E depois que a cola secar totalmente, vamos refilar aqui esse rostinho, o corpinho, o cabelo. E eu já vou fazer o acabamento aqui da parte de baixo do rostinho, no cabelo todo, e o corpinho, por enquanto, não faço com a chama do isqueiro, tá? Vamos seguir aqui agora fazendo a montagem da colagem da franjinha do nosso anjinho, aplicando a cola ali na parte de baixo, ó. Posiciona, deixa uma sobrinha ali na parte de cima do cabelinho. E vamos adiantar aqui também a colagem agora da túnica do nosso anjinho aqui, tá bom? Então, eu vou começar aplicando a cola quente ali no corpinho, posicionando a túnica, vá ajeitando e depois vá aplicando a cola ali nas partes que ficarem faltando. Agora, vamos juntar a parte de trás aqui. Antes, eu vou tirar um pouquinho aqui dessa voltinha da barriga, só para poder não me atrapalhar. E agora sim, vamos aplicando a cola quente ali primeiro na parte de cima. Vamos fazendo aos pouquinhos, porque a cola quente, ela seca rápido, né? Então, eu apliquei ali na parte de cima e vou juntar bem, ó, as duas partes. E vou puxando ali pra cima, estão reparando? E isso é para que, caso a cola, ela vaze, eu consiga puxar e depois tirar o excesso ali com a tesoura. Então, apliquei a cola ali também na parte de baixo, fui apertando para juntar bem aí as duas partes e agora eu venho com a tesoura acertando. Aqui eu vou retirando tanto as rebarbas de cola, quanto eu vou alinhando ali o feltro também da túnica para ficar tudo bem certinho, tá bom? E aqui, ó, ele vai ter esse detalhezinho, que é como se fosse um mantinho, a gente só vai colar ele decaído ali na região da barriguinha do nosso arcanjo, tá bom? Então, aplicou, colocou ali no lugar esse mantinho, vamos recortar o excesso ali, se sobrar nas laterais. E agora sim, ó, depois que eu recortei tudo, vamos passar a chama do isqueiro para dar o acabamento nessa peça. Finalizada essa parte, vamos agora para a montagem aqui do nosso arcanjo. Então, eu vou começar aplicando um pouquinho de cola no pescoço e vou posicionar a cabeça ali do nosso anjinho. Então, aperta um pouquinho até a cola secar e depois vem fazendo o acabamento se faltar a cola ali na frente para ele ficar bem coladinho. Vamos juntar o cabelinho da parte de trás, ó, aplicando a cola ali na cabeça. E em seguida, vamos juntar aqui o cabelinho, lembrando de deixar uma sobrinha ali na parte de cima para que a gente possa fazer o acabamento. Então, faça a colagem restante aqui na parte de baixo. E agora sim, vamos fazer a colagem aqui de cima, ó. Então, eu vou aplicar a cola na parte ali da cabeça do anjinho, depois eu venho apertando o feltro do cabelinho e puxando para cima.
caso tenha sobra de cola, para que a gente possa refilar depois, ó. Então, aplica cola na cabeça, aperta o feltro marrom do cabelinho e vem puxando para cima, tá? Isso vai garantir um acabamento bem bacana. Depois é só vir, ó, refilando com a tesoura e finalizar com a chama do isqueiro, que fica bem bacana. Vamos colocar aqui agora esse detalhe dourado, tá? Esse aqui tem esse tamanho que eu vou deixar aí na tela para vocês, mas vocês podem substituir, inclusive, por arame aqui também, que fica super bonitinho. Então, eu vou pegar um pedacinho dele aqui, ó, já vou começar colando pela parte de trás da cabeça e vamos dando aqui a volta. Um pouquinho de cola ali na frente também, bem pouquinha, só para segurar e finaliza colando ali na parte de trás, tá? Então, aqui é só cuidado mesmo com a quantidade da cola, porque é uma peça bem pequenininha. Vamos colar agora o cabelinho da parte de trás do nosso anjinho, que é para dar o acabamento aqui nessa peça, ó. Pressiona um pouquinho até a cola secar. Vamos agora para a montagem dos bracinhos. Então, a mãozinha que a gente recorta apenas uma vez no feltro. Vamos colar ali dentro da manguinha, já posicionando, ó. E vamos dobrar a outra manguinha por cima também com a cola quente. Então, a gente vai aplicando a cola aos pouquinhos, igual a gente fez lá na túnica, no cabelinho, tá bom? E vamos juntando aqui as duas partes, sempre puxando ali o feltro, né, para fora. Caso surja alguma resquício de cola, a gente vem acertando com a tesoura, ó. É só ir tirando, tá bom? E aqui finaliza com a chama do isqueiro para dar acabamento e tirar todo o resquíciozinho de cola. Vamos fazer isso aqui nos dois bracinhos do nosso anjinho. Agora, já vamos posicionar o bracinho ali no lugar, ó, nessa posição que eu tô mostrando para você. E o de trás a gente coloca um pouquinho mais para frente, que é para ele poder aparecer também, tá bom? Vamos apertar ali até a cola secar e agora vamos colar as asinhas aqui. Então, antes de posicionar, sempre veja ali o local certinho, né? Para não aplicar cola no lugar errado. Eu vou aqui já juntar as duas asinhas para não dar problema ali na hora de colar. Em seguida, aplico um pouquinho de cola na parte de baixo e agora sim vamos posicionar nas costas do nosso arcanjo. Aqui vazou um pouquinho a cola, ó, eu empurrei com a tesoura. Já vou aproveitar aqui para apagar a caneta fantasminha e vou fazer também aqui as bochechas do nosso anjinho. Aqui eu não vou fazer esfumada porque é uma peça muito pequenininha, então eu tô fazendo uma bolinha rosa com o cabo do pincel. E depois eu faço pontinhos de luz aqui com a tinta branca e o agulhão de boneca. Agora eu vou finalizar fazendo esse detalhe dourado aqui em cima da asa, né? É opcional, se você não quiser fazer, não precisa, mas ele dá todo um diferencial aí nessa peça, tá bom? Então, eu vou aplicando ali com calma, somente na parte de cima da asinha. E agora, vamos deixar secar bem. Então, nossos dois arcanjos vão ficar dessa forma aqui, ó, bem bonitinhos. O menino Jesus, eu comecei a confecção aqui pelo corpo. Eu já comecei o ponto caseado ali do pescoço, parei do outro lado e vou fazer aqui o enchimento. Aqui entra aquela mesma técnica que eu expliquei para vocês lá na aula 1, tá bom? Então, vou enchendo, vou fechando a peça aos poucos e vou continuando aqui o enchimento até finalizar tudo. Essa peça não vai ter estruturação no pescoço, tá bom? Como eu fiz lá na aula 1, na Santinha. Então, a gente vai ter que trabalhar bem aqui com essa fibra, tá certo? A gente vai fechando aos pouquinhos, vai enchendo, vai fechando aos pouquinhos, vai enchendo até finalizar e completar toda essa peça aí com enchimento e que ela fique bem firme. Então, vou mostrar um pouquinho do processo aqui para vocês, ó, caso fique alguma dúvida, e vejam que vai bastante fibra mesmo, é isso aí, tá? E a gente não pode economizar em fibra, como eu já falei para vocês aí nas aulas anteriores. Então, aqui eu tô usando a pontinha dessa tesoura, ó, que ela é bem fininha, mais fácil para poder me ajudar aqui a fechar, a empurrar a fibra, né, compactar bem. E agora eu vou finalizar a costura, já que eu já enchi bem essa peça. Ela vai ficar dessa forma. Vamos fazer aqui agora, então, as perninhas, ó. O processo de costura também é bem simples. Começo pela parte de cima, paro ali no pezinho
e faço o enchimento primeiro do pezinho, do calcanhar ali, para eles ficarem bem preenchidos e não faltar fibra nessa parte, né, que é bem pequenininha. E depois de preencher bem esse pezinho, compactar bem a fibra, eu vou seguir fazendo a costura e o enchimento da perninha. Ela vai ficar dessa forma. Aqui o menino Jesus, ele vai ter um chinelinho, tá? Então, a gente vai ter esse recorte aqui lá para vocês fazerem no feltro. E essa tirinha, eu sugiro que vocês façam à mão livre. A minha aqui ficou com essa medida, tá? Eu não recortei riscando usando o molde porque eu acho que dá mais trabalho. Então, eu pego um pedacinho de feltro ali, ó, qualquer, e venho recortando a mão livre mesmo, até porque a gente precisa da tirinha bem fininha. E aqui, para dar mais um acabamento, depois de recortar, eu venho e passo a chama do isqueiro em volta para poder selar bem essa peça. Então, vamos começar montando aqui o primeiro pezinho. Esse primeiro pezinho eu vou montar o chinelo direitinho, tá? Bem encaixadinho. Porque nesse menino Jesus aqui a gente vai ter um pezinho com o chinelo completo e o outro chinelinho como se estivesse caindo do pezinho dele. Então, eu comecei colando a tira, vou tirar o excesso ali da parte de baixo e vou finalizar a colagem, para ela não ficar soltando ali na parte de baixo. E vamos encaixar agora o chinelinho, né? Que é essa parte de baixo ali do pezinho. Então, essa parte mais grossinha fica para frente, a mais fininha fica ali para trás do pezinho. Vamos trabalhar aqui com a cola quente. Vamos começar colando aqui a frente da nossa sandalinha. A gente vai colar um pouquinho para baixo ali, ó, do pezinho, tá bom? Que é pra gente poder encaixar a parte de trás, ó, fica uma sobrinha. Então, espera a cola secar e vamos encaixar a parte de trás ali do pezinho. Faça sempre a medição antes de aplicar a cola, para ver se vai estar tudo no lugar bem certinho. E aqui a gente vai fazendo a colagem, ó, aos poucos. Encaixa o chinelinho, aperta ali a parte de baixo e puxa. Caso tenha sobra de cola, a gente retira depois, como eu já mostrei para vocês lá no arcanjo, tá bom? Então, aqui vai aplicando a cola aos poucos, vai apertando até a cola secar e vai puxando, ó, tá? Depois é só vir acertando ali com a tesoura e finalizar com a chama do isqueiro para tirar as rebarbas. Fica bem bonitinho esse chinelinho. Agora, para o próximo pezinho, a gente vai fazer o chinelinho como se ele estivesse caindo. Então, essa tirinha, ao invés de colar mais para o meio do pezinho, eu vou colar mais para a pontinha ali do pezinho mesmo, tá bom? Que é para dizer que esse chinelinho vai estar caindo. Então, a gente vai colando a tirinha ali com cuidado, igual fizemos lá no primeiro pezinho, né? Só que a diferença aqui é que a gente tá colando ela mais pra frente ali do pezinho. Retira o excesso, finaliza a colagem ali se precisar e agora vamos colar a parte de baixo da sandalinha. Então, ó, ao invés de encaixar ela no calcanhar, a gente vai deixar ela mais soltinha, vai encaixar só a parte ali da frente, ó, no pezinho, e o calcanhar, ali onde encaixaria, né, no calcanhar, na verdade, do nosso menino Jesus, a gente deixa para baixo, tá bom? E agora vamos encaixar a partezinha ali de trás. Então, puxei ali a parte um pouquinho mais para baixo do calcanhar e vamos trabalhar aqui com a cola quente agora, ó, juntando ali as duas partes do nosso chinelinho. Tá vendo? Repara que o calcanhar ele fica livre ali do chinelo e o chinelo ele fica como se tivesse penduradinho. E aqui é aquele mesmo esquema, vai aplicando a cola, apertando, puxando. Caso tenha alguma rebarba, alguma sobra, a gente vai tirar aqui no final com a tesoura. Então, já vou refilar aqui o nosso feltro, deixando tudo igualzinho, tudo alinhado. E vou finalizar com a chama do isqueiro, tá bom? Aí vai ficar esse chinelinho aqui bem bonitinho, como se estivesse caindo aqui do pezinho do nosso menino Jesus. E aqui eu já adiantei a áurea, só o que muda é que ela é um pouquinho menor aqui, e já dublei também o cabelinho da parte de trás do menino Jesus. Aqui o roxinho, ó, eu já fiz a marcação do rosto, já bordei a boquinha, vou colar aqui a franjinha, deixando as pontinhas livres ali de cola. Vamos encaixar bem direitinho, bem centralizado e sempre lembrando de deixar aquela sobrinha ali na parte de cima para ajudar na costura. Vou juntar aqui a parte de trás e vou colar o cabelinho, como eu já fiz aí anteriormente na aula das santinhas, tá bom? Então, vou fazer o ponto caseado normal, separação da orelha, tudo como nós já fizemos lá, tanto na aula da Santa Luzia e o enchimento como nós fizemos lá na aula 1. Ele vai ficar dessa forma.
Aqui agora eu vou terminar de colar esse cabelinho da frente, que ficou soltinho, né? Essa lateralzinha. Mesma coisa do outro lado. E aqui para os olhinhos eu estou usando meias pérolas, porque é uma peça muito pequenininha para a gente trabalhar aqui com o recorte do feltro, tá certo? Então aqui, ó, os bracinhos, ele é a mesma forma que nós já fizemos lá na aula, inclusive da Santa Dulce, é o mesmo bracinho, só o que muda aqui é porque ele é um tamanho pequenininho, mas é o mesmo bracinho lá da Santa Dulce, tá bom? Então, aqui nós teremos também a túnica do nosso menino Jesus. E antes de costurar essa túnica aqui, né, de começar o ponto caseado, vamos encaixar aqui as perninhas no corpinho. A perninha direita eu vou posicionar ali um pouquinho mais para baixo, a esquerda um pouquinho mais para cima. Vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos aplicar um pouquinho de cola ali na parte de cima, posicionar no corpinho e pressionar até a cola secar totalmente. Reparem que eu coloquei ela um pouquinho mais para baixo e agora a perninha esquerda ela vai vir um pouquinho mais para cima. Ela vai ficar como se tivesse cruzado ali em cima da perna direita. Eu vou até aplicar um pouquinho de cola para manter aqui essa posição bem certinha, tá? Pressiona ali até a cola secar. O resultado vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? E agora vamos começar a costura da túnica. Então, eu vou costurar a parte da frente primeiro. Depois, vamos encaixar essa túnica ali no corpinho do menino Jesus. Ela é larguinha assim mesmo, tá? E vamos fazer o ponto caseado ali na parte de trás, ó. Começando nessa partezinha reta ali da ponta de baixo, né? Eu gosto de dar 2 pontinhos no mesmo lugar para travar bem a costura e vou fazendo a costura até a parte de cima. Agora eu vou puxar essa golinha um pouco para baixo ali para dar volume nessa peça e vou aplicar um pouquinho de cola quente para segurar ela ali no lugar, tá bom? Pode aplicar tanto na frente quanto na parte de trás também. Então, a gente segura um pouquinho para a cola secar, já vou ajustar ali a parte de baixo também, ó. Para ela ficar mais franzidinha e esse pezinho ele ficar aparente. Vamos trabalhar um pouquinho com a cola aqui para deixar essa túnica no lugar. E aqui é sempre importante ir aguardando a secagem total da cola, tá bom? Aqui para o cordão da cintura eu estou utilizando aquela mesma linha que eu usei na aula da Santa Luzia. Só que aqui eu vou dar mais voltas na cintura aqui do menino Jesus para dar um efeito de cinto mais grossinho. Então aqui, ó, eu vou dando as voltinhas até achar que já tá bacana aqui a espessura do cinto, tá? Eu vou usar essa linha toda ali que eu cortei e vou finalizar fazendo os nozinhos ali na parte de trás para poder segurar. O efeito desse cinto fica bem bonito depois que a gente vira a peça de frente, ó. Então, vou recortar o excesso da linha e olha só como fica bacana, fica bem visível, né? Então, aqui já vou agora adiantar a colagem da cabeça, né? Aqui, essa aplicação, eu optei por fazer a mesma aplicação que a gente faz lá nas santinhas. Eu faço a abertura na parte de trás da cabeça para poder fazer o encaixe do pescoço, tá bom? Então, aqui eu comecei abrindo com o estilete, depois eu finalizo com a tesoura, abro um pouquinho de caminho aqui na fibra e lembre sempre de ir abrindo aos pouquinhos essa abertura para ela não ficar muito grande, tá bom? O pescoço ele entra aqui bem justinho. Então, já achei o tamanho aqui da abertura, vou trabalhar com a cola quente, vou encaixar o pescoço, segurar até a cola secar totalmente. Depois, eu limpo bem o bico da pistola e colo a parte de frente ali do pescoço também. E pressiono até a cola secar. Aqui agora eu vou fazer já a profundidade do olhinho. Como é um olhinho bem pequenininho, eu vou fazer a profundidade aqui direto com a cor de linha da sobrancelha, pois isso vai agilizar aqui o meu processo. Então, é só ir e voltar com a agulha e com a linha algumas vezes e puxar um pouquinho aqui para dar profundidade. Já vou fazer aqui do outro lado também, para aproveitar essa linha, tá bom? E agora, ó, vamos fazer aqui já a colagem dos olhinhos. Eu gosto de usar essa cola, eu gosto bastante para colar meia pérola, ela fica bem segura. Apliquei a cola, posiciono o olhinho ali na posição e pressiono até a cola secar. E aqui, com a mesma linha, eu já vou bordar a sobrancelha do nosso menino Jesus, tá bom? Então, dessa forma aqui eu já agilizo bastante o trabalho. Finalizei, arrematei na parte de trás ali, já vou colar esse cabelinho para dar o acabamento aqui na parte de trás.
Agora, vamos colar aqui a coroa. Eu tô utilizando essa passamanaria com essa altura que eu tô mostrando para vocês aí na tela. O legal é que ela já parece uma coroa, então a gente já pode aproveitar o formato dela para colar direto aqui na cabeça do menino Jesus. Então, eu começo com a cola na parte de trás, posiciono a passamanaria, espero a cola secar um pouquinho e vamos dar a volta aqui na cabeça do nosso menino Jesus, tá bom? Pode aplicar um pouquinho de cola ali na parte da frente também, só que tomando bastante cuidado para não vazar e não ficar aparente aqui na cabeça dele. Então, aqui eu já medi o tamanho, vou recortar o excesso e vou finalizar essa colagem ali na parte de trás. Aplico um pouquinho de cola ali na passamanaria e já encaixo ali fazendo a união na parte de trás, vai ficar dessa forma, ó. Aqui eu já vou colar também os bracinhos. Aqui a colagem é bem parecida com a que nós fizemos lá nos arcanjos, tá bom? Eu coloco esse primeiro bracinho aqui um pouquinho mais para trás e o de trás um pouquinho mais para frente, que é para ele ficar mais aparente ali, não ficar escondidinho. E também faço aquele mesmo esquema de colagem com pouquinha cola, deixando o bracinho soltinho, tá bom? Pra gente finalizar a colagem no final. Vamos seguir agora colando o cabelinho da parte de trás aqui. Então, é só aplicar a cola, posicionar o cabelinho, pressionar até a cola secar e já vamos colar também a aura do nosso menino Jesus ali atrás do cabelinho, tá bom? Aqui para o manchinho dele, vamos seguir aquela questão da dobradura mais natural mesmo, tá bom? Vamos encaixando aqui o manto e já vamos aproveitando as dobras naturais que o feltro ele vai fazendo conforme a gente for dobrando. Conforme eu fiz nas primeiras aulas, eu vou deixar todo o meu processo aqui de dobradura, caso vocês queiram seguir aí, né, ter um passo a passo. Mas lembrando que essa parte aqui, ela é bem instintiva, né, bem orgânica, vocês podem ir fazendo aí a critério de vocês. Só não esqueçam de ir trabalhando com pouca cola e sempre pressionando a cola até ela secar antes de fazer o próximo movimento no manto, tá bom? Então, aqui, ó, já passei a parte ali que estava faltando para frente para dar a volta no nosso menino Jesus. Vou trabalhando com a cola e mantendo ali as dobraduras que eu quero no lugar, tá certo? Lembre-se de trabalhar com pouca cola aqui para não correr o risco de manchar a peça de vocês. Agora, eu vou colar essa pontinha ali que ainda está solta, tanto a parte de dentro ali para manter a dobradura, ó, a parte de cima e finalizando a colagem ali da parte que vai ficar em contato com o corpinho do menino Jesus, tá certo? Então, ele vai ficar dessa forma, bem bonitinho e bem natural. E aqui a bochecha é feita da mesma forma que nós já fizemos aí nas aulas das santinhas. Ele vai ficar dessa forma. Para a nossa santinha, eu já adiantei aqui o corpinho. Já adiantei também a túnica, ó. É a mesma túnica que nós fizemos lá na aula da Santa Luzia. Já adiantei a cabeça aqui, ela não vai ter cabelo mesmo. Esse douradinho aqui também eu apliquei igual eu fiz na aula de Santa Luzia mesmo, tá? A mesma aplicação. A áurea também já está adiantada, os olhinhos também já estão recortadinhos. E aqui vamos ter a parte do bracinho. Então, o bracinho que a gente vai usar é o mesmo que a gente já vem vendo aí nas aulas. A diferença é que ele vai ter esse detalhe amarelinho ali no punho, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Se você quiser colar esse punho depois da costura, pode. Mas aqui eu já preferi adiantar essa colagem, tá? Eu deixei as pontas ali sem a cola para não atrapalhar na minha costura. E na hora de começar o ponto caseado, eu vou começar por baixo ali desse feltro amarelo, ó. Tá vendo? Vai ficar dessa forma. Aí faço a costura até a parte de cima, venho, encaixo o bracinho normalmente, como eu já mostrei para vocês aí anteriormente, né? Encaixa ele bem direitinho, para ficar bem certinho, não precisa aplicar cola aqui. E vamos fazer o ponto caseado aqui do outro lado e finalizar também ali, ó, por dentro do nosso feltro amarelo, tá bom? Dei ali o meu segundo pontinho em cima do último ponto que eu fiz. Entro com a agulha ali entre os dois feltros, puxo e corto a linha bem rente ao feltro. E só depois de finalizar essa parte é que eu faço a costura do feltro amarelo, tá bom? Então, vou fazendo a costurinha aqui, ó, até finalizar.
Vou dar meu último pontinho aqui e vou fazer o arremate bem parecido que a gente fez lá na gola, tá bom? Então, terminei aqui a minha costura, já vou passar a linha ali para o outro lado e cortar bem rente ao feltro e repetir o mesmo processo do outro lado. E aqui eu também vou trabalhar com o relevo dourado para dar mais uma vida aqui a essa peça, tá bom? É só aplicar e ir espalhando, ela vai ficar dessa forma aqui. A nossa santinha terá um resplendor, eu já recortei o molde ali uma vez no feltro e vou usar o mesmo molde para riscar a manta. Porém, na hora de cortar, eu vou tirar um pouquinho além do risco, ó, para que esse recheio ele fique um pouquinho menor do que o nosso recorte de feltro, ele vai ficar umas sobras ali do lado. Vamos começar então aqui colando a manta no nosso recorte de feltro. Para isso eu estou utilizando a cola de silicone fria, é só encaixar ele ali bem direitinho, tá bom? Dá uma esticadinha nele ali, ver se vai ter a sobra de borda em todos os lados ali, que é importante. Vou aplicar a cola de silicone e agora eu vou posicionar esse resplendor em cima de um pedaço maior ali de feltro. E para finalizar a colagem, eu vou utilizar a cola quente, porque eu acho mais prático aqui nessa parte. Então, a gente vai aplicando a cola ali na borda, ó, e vai fixando nesse pedaço maior de feltro aí da parte de baixo, tá bom? Então, vai aplicando aos pouquinhos, porque a nossa cola quente, ela tem essa coisa, né, de secar um pouquinho mais rápido, mas ela é ótima para trabalhar essa parte aqui. Então, eu vou aplicando em toda a volta do resplendor até colar tudo. E depois que a cola secou direitinho, a gente vem refilando esse feltro, seguindo o formato aí do nosso resplendor. E vamos finalizar com a chama do isqueiro. Aqui eu vou fazer um detalhe com o relevo dourado, mas é opcional, se você não quiser fazer aí não precisa, mas fica bem bonito. Então, eu vou aplicando o relevo, vou espalhando, depois puxando, ó, um pouquinho para baixo o que sobrou, para dar um efeito de esfumado, tá bom? Então, aplica uma quantidade ali na borda, espalha com o dedinho, depois vem puxando ali as sobrinhas para baixo, que ele vai ficar com esse efeito aqui, ó, como se fosse um esfumado, bem bonito. Agora é só deixar secar. Vou fazer um processo bem parecido tanto no manto quanto no véu, só que aqui eu vou trabalhar com um pouco menos de produto. É só ir aplicando bem pouquinho e espalhando com o dedo e ele vai ficar assim, ó, bem irregular mesmo, essa é a ideia, tá bom? Eu faço isso tanto no manto quanto no véu da nossa santinha. Aqui já secou o nosso relevo e eu vou fazer aqui um risco à mão livre da estrela que tem bordado aqui no manto de Nossa Senhora. Eu deixei um esquema lá no molde, caso vocês queiram seguir, ó, mas é um risco bem simples, dá para vocês fazerem tranquilamente. E eu usei uma linha aqui que eu uso para costurar o feltro de cor caramelo Havaí, tá bom? Que ele ficou bem bacana aqui. Então, ó, a gente vai fazer aqui o bordado, que é um bordado bem simples. Eu estou utilizando aqui a linha dupla na agulha, tá bom? Lembrando que é a linha de costura comum. E só vou seguir no risco ali da nossa estrela. Eu começo fazendo primeiro um ponto na vertical, na horizontal, depois eu vou fazer ali 2 pontos nas transversais, que vai formar essa estrela aí no topo, tá bom? Aí a gente faz o arrematezinho ali na parte de trás, ó. Eu gosto de dar 2 pontinhos sempre para segurar bem a linha. E depois é só cortar esse excesso de linha aí, tá bom? Vai ficar dessa forma. Agora eu vou adiantar a montagem das partes que já vimos nas primeiras aulas, pra gente poder seguir aqui, ó. Então, já colei o bracinho com aquele esquema de deixar ele bem soltinho pra gente acertar depois no final. Nossa santinha vai ter um detalhe aqui no cabelo, né? Como se fosse uma touquinha. Então, vocês só vão recortar aí o círculo de feltro e vão fazer o ponto alinhavo em toda a volta. Depois de finalizar aqui esse pontinho em toda a volta, a gente vai puxar um pouquinho a linha e já vamos encaixar essa touquinha, né? Vamos chamar de touquinha aqui, na cabeça da nossa santinha. Aí, nós vamos puxando, vamos acertando ali o franzido para que ele fique bem certinho, bem uniforme, tá bom? Então, aqui eu já puxei bem a linha, já vou fazer 2 pontos aqui de trava para a costura não ficar abrindo. Agora, eu vou acertando aqui o franzido para que ele fique, né, mais uniforme aí em todos os lados. E para fixar essa peça aí na cabeça da nossa santinha, a gente vai trabalhar com a cola quente, tá bom? Aplicando aí em pontinhos estratégicos para que ela fique bem presinha aí na cabeça.
Então, eu começo aplicando na parte de trás, na parte da frente, seguro um pouquinho até a cola secar. Vou aplicar ali também, ó, na lateral da parte de trás. Aqui essa touquinha precisa ficar bem segura, porque ainda vamos colocar o véu da nossa santinha, tá bom? Então, apliquei na parte de trás e vou aplicar nas laterais ali da parte da frente também, que é para ficar bem segura aí essa peça. Vamos seguir aqui agora, ó, aplicando o manto que já está seco ali, o relevo, fica um efeito bem bonito. Vou achar aqui o meio da peça, essa parte reta voltada para cima. E vamos trabalhar aqui com a nossa dobradura, ó. Então, eu já vou pegar uma das pontinhas e jogar ali para frente do corpinho. Já vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado, ó, já deixar tudo uniforme e juntar essas duas pontinhas ali na frente. Agora sim, vamos começar com a colagem, tá? Então, vamos posicionar aqui a primeira pontinha, deixar ela bem coladinha na túnica e vamos colar a outra pontinha ali por cima, fazendo a união aqui, tá bom? Cuidado com a quantidade de cola e sempre pressione até a cola secar totalmente. Aqui a gente já vai colar também a parte de trás. Essa parte de trás precisa estar bem firme, porque a gente vai ter depois o resplendor, né? Então, não pode ficar frouxinho. Agora, vamos ajustando aqui, ó, essa parte do manto ali no bracinho, vendo a posição. Vamos colar também essa parte de trás aqui, que eu tinha esquecido, gente, que ele formou essas duas dobrinhas aqui, eu já vou colar para ficar no lugar ali bem certinho. E agora eu vou vir acertando a colagem das dobrinhas que o próprio feltro fez aqui naturalmente, conforme eu fui dobrando aqui, né? Ajustando esse manto aí no lugar, tá bom? Antes de continuar, eu já vou aplicar aqui o véu da nossa santinha. Essa estrelinha, se você quiser, você pode bordar ela um pouquinho mais para frente ali do véu, tá bom? Ela não precisa ficar tão para trás igual a minha ficou ali, ó, tá? E ela não fica centralizada no véu mesmo, ela fica um pouquinho mais do ladinho, tá bom? Então, aqui eu já achei a posição, já vou começar a fazer a primeira colagem para segurar esse véu aí no lugar, ó. Então, venho fixando, apertando e reparem que eu deixei uma sobrinha ali na frente, é isso mesmo, tá? Vamos ajeitar aqui a parte de trás, fazendo essa movimentação ali no feltro, ó, sobrepondo. É uma dobrinha sobre a outra na parte de trás e já vamos colar. Tanto ali o véu com véu, quanto o véu no pescoço já para fixar bem. Vai ficar assim na parte de trás. Agora, vamos ajustar, ó, essas dobras laterais aqui que sobraram, colocando ali essas pontinhas para frente, tá? E deixem um pouquinho frouxo ali na orelha, porque a gente precisa dessa sobra depois para fazer uma movimentação nesse véu. Reparem que eu vou aplicar a cola e colar o véu bem frouxinho ali, ó, embaixo da orelha, tá? Não colo ele esticadinho no roxinho, não. E agora eu venho aqui fazendo a aplicação da cola para fazer essas dobraduras aqui na frente da parte do véu que sobrou e vamos repetir o processo do outro lado. Antes de continuar a dobradura do véu, já vamos aqui posicionar o menino Jesus no colo da nossa santinha. Então, aqui meu bracinho, ele tá solto, agora que eu vou fazer a colagem de segurança, posicionando o bracinho ali para baixo, ó. Aplico a cola, pressiono até a cola secar totalmente e agora sim eu venho posicionando aqui o menino Jesus, tá vendo? Então, eu vi a posição, eu quero que essa mãozinha de trás dele encaixe na mãozinha da santinha, então, a gente vai colando aqui aos pouquinhos e vai fazendo aqui a movimentação das peças, tá bom? Então, eu colei a parte de baixo ali, agora eu vou fazer aqui a colagem da parte de cima do corpinho, sempre trabalhando com pouca cola, pressionando até ela secar totalmente. Vou colar mais um pouquinho esse manto aqui da nossa santinha, da parte de dentro, que ainda estava um pouquinho solto. E agora eu vou fazer a união aqui da mãozinha do menino Jesus com a nossa santinha, ó. E aqui é bem importante que você pressione bem até a cola secar totalmente, tá? Agora, já com o menino Jesus no colo dela, eu vou finalizar a dobradura aqui do manto dela, tá bom? Então, eu colei ali a parte de trás, vou colar aqui agora do outro lado esse bracinho aqui também, ó, pra fazer aqui o contorno.
Vou fazer mais uma dobrinha nesse outro bracinho ali, para ele ficar bem acomodado, bem bonito. E esse manto, ele fica compridinho ali na parte de baixo mesmo, tá? Agora, aqui na parte de cima, eu vou fazer aquela movimentação que eu falei para vocês no véu, ó. Eu vou aplicando a cola, intercalando, tá? Eu não vou aplicar a cola no véu todo. E ele vai fazer umas ondinhas ali naturalmente. Se você deixou a sobrinha que eu falei ali na orelha, conforme você for botando o dedinho ali, eu vou mostrar para vocês, ele já vai fazer essas ondinhas, ó. Tá vendo? Ele fica bem marcadinho. Eu vou aplicar ali no meio também. E aqui, ó, se eu encaixar os meus dedos, ó, tá vendo? Vocês vão ver ali as ondinhas. Tem um lugar com cola e um lugar sem cola. Vamos finalizar a colagem também aqui da parte de trás, para esse manto não ficar soltando aqui, né, da túnica da nossa santinha. E ele vai ter essa voltinha ali, que é só você ajeitar na hora de colocar ele em pé, tá? Ele é grandinho assim de propósito para dar mais um efeito. Aqui para a coroa eu vou usar a mesma passamanaria do Menino Jesus, só que eu quero uma altura maior. Então, eu cortei a tirinha nessa medida que eu deixei aí na tela e eu vou fazer a união aqui dessas tirinhas de passamanaria, tá? Eu vou intercalando aqui, ó, os gominhos da passamanaria. E vou colando um pouquinho mais alto ali a segunda camada. Vou fazer isso nela inteira. Vou mostrar aqui mais um pouquinho do processo para vocês. Essa é uma técnica bem interessante para quando você não encontra uma passamanaria aí maior, tá bom? Então, eu refilei ali as laterais, a sobrinha que ficou, e eu vou vir agora com uma terceira camada. Então, ó, eu vou intercalando as camadinhas, tá vendo? Ó, eu vou colando entre dois gominhos daquele ali, eu colo o próximo, tá bom? Que aí isso aí vai dar uma altura bem bacana e vai deixar essa coroa bem bonita. E agora, depois de juntar as 3 camadinhas, eu vou fazer a união ali na parte de trás, ó, já vai ficar um formato bem bonito de coroa. E vamos posicionar agora na cabeça da nossa santinha de forma que essa estrela apareça. Por isso que eu comentei lá um pouquinho antes, se vocês quiserem fazer esse bordado um pouquinho mais pra frente ali do véu, pode, tá? Eu acabei fazendo a minha um pouquinho mais para trás, mas não vai, ela vai ficar visível aqui, não vai ter tanto problema. Então, posiciono ali, né, com a cola quente, espero a cola secar, vai ficar dessa forma aqui. E agora, eu vou só terminar de acertar aqui o véu, ó, que ainda ficou uma dobrinha solta aqui na parte de trás, para ficar bem certinha. Vou empurrar com a tesoura aqui a colinha que vazou um pouquinho. E agora, vamos seguir com a montagem. Vamos colar a áurea da nossa santinha. Posicione de forma que ela fique só um pouquinho ali acima da coroa, tá bom? Para ela poder aparecer. Aqui eu já vou aproveitar também para colar esse bracinho aqui do Menino Jesus, que ainda estava soltinho. Vamos finalizar a colagem e agora vamos para o resplendor. Então, sempre veja a posição da peça, né? Antes de aplicar a cola, para ficar tudo bem certinho aí no lugar. Começamos aqui a trabalhar com a cola. Posiciono o resplendor, deixando um espaço ali para a parte de cima, tá bom? E finaliza aqui as colagens que forem necessárias depois. Vai colando sempre aos pouquinhos, para não ter problema. E agora, vamos colar aqui os nossos arcanjos, né? Que é o que tá faltando. Aqui, gente, eu optei por não colocar os objetos nas mãos dos arcanjos, mas se você quiser, você pode colocar, né? Que são os objetos aí do martírio de Jesus. Então, vou posicionar o arcanjozinho ali, ó, pressionar até a cola secar e repetir o mesmo processo do outro lado. E assim finalizamos essa santinha linda, cheia de significado, cheia de detalhes, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado bastante aí dessa aula. Finalizamos a nossa 4ª aula desse curso lindo. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. E eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!